Já faz muito tempo, queridos irmãos, que Jeová tem usado homens imperfeitos para cuidarem da sua organização terrestre. Por exemplo, lá no passado, Jeová usou homens para continuarem a fortalecer as congregações. Por serem imperfeitos, era necessário que os seus servos confiassem nesses homens. Mas será que isso era fácil? Hoje em dia, o que é que nós podemos aprender do exemplo deles? Como é que nós podemos confiar em Jeová ao receber orientações? Nesse discurso, nós vamos analisar um exemplo do passado que mostra as vantagens de confiar naqueles que Jeová escolhe para liderarem o seu povo e depois vamos ver o que é que nós podemos aprender, como é que nós podemos aplicar nos nossos dias. Por favor, veja um relato que aconteceu lá no passado, no livro de Atos, capítulo número 16, versículos número 4 e o 5. Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Como podemos ver, queridos irmãos, vários homens foram designados para distribuir ou para passar a mensagem dos decretos que foram feitos pelos anciãos e pelos apóstolos. E é interessante que esses homens eram imperfeitos, mas eles haviam sido designados por Jeová para liderarem o seu povo. Então a pergunta é: será que esses queridos irmãos que estavam a receber esse decreto poderiam obedecer? Será que eles sentiam-se à vontade para confiar naquelas orientações? Com certeza que sim. Mas por que é que nós dizemos isso? Veja o versículo número 5. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Então aí está, queridos irmãos. Quando eles confiavam nas orientações que recebiam, eles saíam beneficiados. Hoje em dia, qual é a lição para nós? Bom, muitas vezes o escravo fiel e prudente tem usado os anciãos para nos darem orientações. Mas quando nós olhamos para um ancião, é fácil perceber que ele é uma pessoa imperfeita. E, vez por outra, talvez os anciãos cuidam de casos que, na nossa opinião, talvez não foi bem cuidado. Por outro lado, pode ser que, na nossa opinião, um ancião talvez não cumpra os requisitos para aquele privilégio. Mas agora a pergunta é: será que mesmo assim podemos confiar nas orientações que recebemos desses anciãos? Como é que nós podemos confiar em Jeová no modo como obedecemos aos queridos anciãos? Por favor, vamos ler um texto que nos vai ajudar. É o livro de Hebreus, capítulo 13, versículos número 17. Veja o conselho que cada cristão recebe. Sejamos obedientes aos que exercem liderança no vosso meio e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês como a quem de prestar contas, para que o façam com alegria e não com suspiro, pois isso vos seria prejudicial. É interessante que aqui o apóstolo Paulo, além de falar de obediência, ele falou de submissão. Essa palavra subentende que nós devemos obedecer, às vezes mesmo sem entender. Então, com certeza, nós queremos obedecer às orientações que recebemos dos anciãos. Sempre que os anciãos tomam uma decisão, confie que eles estão a basear-se em princípios da Bíblia. Pode ter a certeza que o teu grau de confiança nos anciãos, nas orientações que recebemos deles, é o grau da nossa confiança no próprio Jeová que dá essas orientações. É verdade que algumas orientações Jeová não dá assim diretamente. Por exemplo, qual irmão vai servir em qual congregação, em qual grupo de serviço de campo. Mas nós temos a certeza que quando os anciãos tomam uma decisão, é para o nosso bem. Portanto, queremos confiar em Jeová quando recebemos orientações por obedecer
de coração.